Fala, gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série Treinamento Intensivo com o Nino, esse Border Collie de 1 ano e meio. Esse é o primeiro vídeo referente a treinos que a gente tá fazendo aqui com eles e eu quero mostrar pra vocês a dinâmica desse exercício, tá? E todo o processo que é o mais importante pra vocês verem. O que dá pra analisar aí, você vê um cachorro completamente me ignorando, tá? Apesar da gente estar com a guia, a gente tá usando aí uma guia unificada, tá? Normalmente a gente trabalha com prong e colar eletrônico, mas como eu falei, ele tinha acabado de chegar. Ele não aceita muito toques, então eu não quis entrar num combate físico com ele logo de cara. Não era essa associação que eu queria que ele fizesse da minha pessoa. Eu simplesmente queria que ele começasse a sentir que existia uma outra pessoa do outro lado da guia, que ele estava ancorado a alguma pessoa e que a gente junto precisava começar a se comunicar para que de fato as coisas pudessem funcionar. Então vocês viram que no começo, nas primeiras vezes que eu passei, ele estava muito vidradão. Eu não faço nenhum tipo de correção assim, eu boto apenas pressão para ele entender que a pressão na guia é sinal que ele está errando. Você pode ver que ele força bastante, eu trago para cá. Nada de tranco, nada de porrada no cachorro, não tem nada a ver com isso. É apenas o equipamento que a gente está utilizando, é o guia unificada, tá? Não sou fã da guia unificada para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que a guia unificada serve, pode ser muito útil para dentro de casa, um direcionamento mais simples, mas não quando existe um cachorro que se perde muito, ou que no caso do Nino não tem nenhum foco no condutor, que no caso sou eu, tá? Então ela é muito difícil do cachorro entender. Se você ficar tentando botar força, vários trancos que você dá no pescoço do cachorro, e ao mesmo tempo você percebe que o cachorro não tá entendendo o que você tá fazendo. Então, assim, eu não gosto de ir na luta, eu prefiro fazer as coisas de forma mais clara para que o cachorro possa entender. Por isso que a gente vai fazer toda a introdução de prong e colar eletrônico, tá? Mas era o que eu tinha na mão, como eu falei, não queria entrar no embate com ele, então foi a partir daí que a gente começou a me fazer. Olha pra você ver como ele volta, né? Apesar no começo ele estava vidrado no portão, a gente deu algumas voltinhas e por aí ele começou a se soltar, começou a prestar atenção mais em mim, mas ainda assim tem aquele lance no psicológico dele de voltar para aquela realidade que ele sabe que é por aquela porta que ele entrou. Esse é o fato que ele tá aí, tá? Ah, Thiago, mas você não poderia corrigir para realmente já dar um chega nessa perca de foco, para ele entender que não era isso que você quer? Sim, poderia corrigir, mas não é a forma que eu quero trabalhar com o Nino, tá? Existem cães que sim, você dá um toque na guia e fala, ei, ou falar não, o cachorro começa a prestar atenção que tem uma pessoa ditando o ritmo, ele acaba prestando mais atenção em você. Mas o Nino, ele já entrou em combate com pessoas, principalmente por pessoas que, bem ou mal, afrontaram aquilo que ele tinha decidido. Então, por exemplo, o tutor dele na casa dele tem um lance que às vezes o Nino entrava debaixo da cama e alguém precisava tirar o Nino. Não dava pra esperar. Por quê? Porque se o Nino ficasse ali debaixo da cama, ninguém mais entrava no quarto. Então a gente tinha duas opções. Ou tirava o Nino à força do quarto para todo mundo poder utilizar o local, ou o Nino ficava ali e ninguém mais entrava no quarto. Então, o que acontecia? Óbvio, a gente falava, não, precisa tirar o cachorro, então se é no embate que tem que ser, vamos no embate. Então, sim, ele reagia, mordeu várias vezes e por aí vai. Por quê? Porque se você for no embate com um cachorro que tá pronto para fazer o embate, com certeza vai dar problema. E eu sei que o Nino é assim, e eu não quero criar isso nele, tá? Então, esse é um dos motivos que eu fiz bem leve, deixei fazer bastante coisa, ele se perdeu e tudo mais, mas olha como a paciência começa a fazer com que o cachorro comece a entender a dinâmica do exercício. Então aí agora você pode ver que eu encurtei a guia. Não tô pensando tanto assim em posição de caminhada. Vocês ao longo dos vídeos, vocês vão ver que é um exercício parecido com esse, que eu fico de um lado pro outro, mas aí sim eu começo a exigir que o cachorro esteja ao meu lado, tá? Esse aí eu simplesmente vou trazendo ele numa guia menor e continuo me movimentando. Você pode ver que bastantes vezes ele dá uma pescoçada pro lado, e aí eu peço para ele deitar, para ele sentar, porque sentado ele tende a olhar mais para mim, tá? Isso tudo são testes, gente. Tem gente, se vocês forem assistir vídeos nossos antes, assim, anteriores a esse, vocês vão ver que tem cachorro que super cria foco só com essa dinâmica desse exercício. Mas pro Nino não foi tão simples assim. Ficar zanzando facilitou, ao invés de ficar parado, com certeza, mas eu juntando essa movimentação de um lado pro outro com uma guia menor, e às vezes eu peço um comando que já sabe, ou seja, dentro do ambiente desconfortável que ele está, que é o nosso, desconfortável no sentido de ser algo novo, né? Não daquela bolha de proteção que ele tem. Eu pedindo o comando básico que ele já sabe, como eu falei, foi treinado por outro treinador, se torna mais fácil dele começar a criar esse senso. Então você vê que ele está sentado, ele olha para trás, ele olha para o lado, toda vez que ele olha para mim eu reforço. Não estou utilizando comida porque ele não aceita comida, eu já testei se ele aceitava ou não. Óbvio, se ele aceitasse ia ser muito mais fácil, mas ele não aceita porque realmente a intenção dele, se eu soltasse a guia aí, era correr o mais breve possível para debaixo da cama dele, que ele sabe onde ele consegue se defender, tá? Então, é super normal
essa perca de direcionamento, de foco que ele tem. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que não basta, tá? Eu não quero que vocês pensem que foi mágica o que o Bangalô fez com o Nino. Não, é trabalho. Trabalho em cima de trabalho. Então eu quero mostrar pra vocês realmente o que aconteceu no primeiro treino, que foi isso, foi totalmente essa perca de foco. Poucos momentos eu tive ele olhando pra mim, que foi mais nesses momentos de sentar. Então você pode ver que ele senta, ele olha pros lados, olha pra cima, olha pra tudo quanto é canto. Daqui a pouco ele volta pra mim e você vê que eu tô reforçando esse comando. Como? Yes, ok, muito bem, e só. Não passo a mão nele até porque ele não aceita, não dou comida até porque ele não aceita. Simplesmente o meu verbal, a minha afirmação e a minha comunicação através do olhar, porque vocês viram que ele sentado, ele olhou pra mim, aí vai criando esse tipo de recompensa. Eu acho que nada melhor do que um cachorro que tá se sentindo abandonado, se sentindo um peixe fora d'água, nada melhor do que ele se conectar a alguém e alguém que diga o que ele precisa fazer para trazer segurança, que é o que todos os cães querem. Nenhum cão gosta de embate físico. É raríssimo você encontrar um cachorro que, a troco de nada, ele quer um embate. Os cães evitam, né? Eles mostram sinais de apaziguamento o tempo todo. Então não tem por que a gente entrar no embate. Claro que, se necessário, em determinadas situações, depois que o cachorro já aprendeu, depois que já existiu uma conexão, que a gente já treinou, já fez, repetiu, você sabe o que o cachorro fez e ele está apenas te testando para ver se realmente aquela consequência que você mostrou é válida para todos os sentidos, aí sim, óbvio, você tem que entrar com o tipo de correção. Quem acompanha o Bangalô sabe o quanto a gente fala sobre correção e a importância. Mas não é a base do ensino. Né? Não pode ser a base. A gente primeiro ensina e depois a gente exige, através das correções, a responsabilidade por aquilo que o cachorro aprendeu. Simples assim, tá? Então, foi essa a dinâmica do exercício. Aparentemente, se vocês olharem nessa parte do vídeo, olha como ele tá mais focado, que bacana. Mas aí você pede para ele sentar, o que ele faz? Ele tenta virar as costas. Ele tenta fazer o que eu pedi, porém com a cabeça no portão. Então aí você viu que eu pedi para sentar, ele virou, tudo bem. Eu não foco ele para sentar na posição correta. Isso tudo ainda vai acontecer, tá, gente? Mas agora, simplesmente, eu quero trocar um pouco mais de olhar. Antes a gente olhava, principalmente na consulta para ele, era um olhar de combate, né? Então, no dia da consulta, se eu trocasse o olhar com ele, ele se sentia ameaçado, ele tendia a reagir. Eu quero quebrar isso, eu quero que ele olhe para mim como uma pessoa de direcionamento. Eu não quero que ele me ame, eu não quero absolutamente nada. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho bem feito e que a gente possa evoluir ao ponto dos tutores ter uma vida mais tranquila com ele. Então, o fato de olhar para ter esse contato comigo é simplesmente para que ele me veja como esse ponto de referência. O cara que me diz o que eu preciso fazer. O cara que me fala o que eu preciso fazer para que eu não erre. É isso que eu quero que ele tenha comigo. E claro, trabalhando isso, fazendo tudo certinho, a gente começa a passar para outros episódios, outras partes de treinamento, tá? Isso é o cru do cru do cru. Essa foi a primeira parte. Ao longo do dia, né, já passou o primeiro dia, ao longo do primeiro dia a gente já tá no segundo, mas esses são os vídeos, os primeiros vídeos que a gente coloca é sempre do primeiro dia, então isso foi assim que ele chegou. Aí depois teve eu tive que tirar, por exemplo, botar a focinheira nele e colocar, tirar, ele tava com dread, assim, nó atrás da orelha, então eu tive que passar a tesoura, então eu botei a focinheira, tem mais esse vídeo pra gente editar, depois tem vídeo da caixa de transporte, tem bastante coisa. Eu quero deixar bem desenhado pra vocês verem que o processo é lento, mas é preciso botar a mão na massa o quanto antes, independente da resposta do cachorro, tá? Independente de quanto vai evoluir ou não, isso não me interessa o quanto ele vai me mostrar hoje, apenas eu comecei a mostrar como funciona aqui meu dia. Se torna muito mais fácil pro cachorro se adaptar ao ambiente e à pessoa que tá no manejo quando a gente diz pro cachorro o que ele precisa fazer. A gente tira das costas do cachorro toda a responsabilidade de decisões, nas quais a maioria das vezes eles tendem a tomar decisões erradas. Principalmente o Nino, que já começou a utilizar a boca há bastante tempo, ou seja, se torna realmente um perigo enorme, tá? Ao longo dos exercícios, olha lá, olha como ele se perde de novo, tá? Tudo isso, quando você menos espera, o cachorro te mostra que não tá pronto. A impressão que a gente dá é que, nossa, olha como já evoluiu, nossa, como ele já tá mais espertinho, como ele já tá olhando pra gente. E num piscar de olho o cachorro tem a reação. E aí volta aquela história que todo mundo fala, né? Nossa, do nada ele resolveu reagir. Do nada eu tava treinando com ele e ele perdeu o foco. Do nada, e não é do nada, gente. Nada é do nada. O cachorro reage assim porque simplesmente ele não tá pronto ainda para ter essa responsabilidade. Por isso que eu falei de não adianta corrigir o tempo todo, tá? Principalmente nessa parte, porque ele ainda não entendeu. Estamos criando mais esse laço, então esse é um vídeo de conexão. Se você quer saber como começar a conexão com um cachorro mais arisco, mais cabreiro, é dessa forma, tá? Absolutamente é mais fácil fazer uma conexão. Donos de cães que não são
tão conectados com seus cães, absolutamente esse exercício já teria evoluído mais. Mas como o Nino nunca foi manuseado por mim, dentro de um ambiente que ele nunca frequentou, com cães que ele nunca viu, absolutamente é a resposta que ele vai me dar, é a que ele consegue me dar no momento, tá? Mas valeu a pena, foi um primeiro contato. Em breve a gente vai mandar bastante vídeo para vocês vocês possam ver todo o processo. Peço que vocês deixem um like aí se vocês gostaram, comente se vocês também gostaram, se vocês têm dúvida, compartilhe com algum amigo seu. Ajuda a gente nesse canal para que a gente possa estar sempre aí aparecendo, para que as pessoas de fato comecem a ter um pouco mais de informação real, verdadeira. Eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto de mostrar exatamente todo o processo e como funciona, para que ninguém tenha surpresas quando for treinar o cão e se frustrar e deixar de treinar ou acontecer um acidente, tá? É tudo aquilo que a gente não quer, beleza? É isso, minha gente. Seguimos aqui, em breve mais vídeo desse mocinho aí. Bora!